Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Nós estamos na unidade 2, que tem por título Design de Jogos para Ambiente Educacional. Na unidade, nós vamos continuar a nossa jornada sobre os princípios da gamificação na educação. Agora é a primeira aula e nós vamos discutir, o nosso primeiro aspecto, abordando sobre principais aspectos do design de jogos educacionais. Muito bem, que vai iniciar a nossa conversa a partir do texto preliminar, que já vai ser exibido na tela, e a partir dele a gente vai pensar sobre alguns aspectos. Vamos ler juntos o texto base? O texto diz o seguinte: design de jogos educacionais é uma abordagem que une a dinâmica e a estrutura dos jogos com os objetivos de aprendizado. O processo de criação de jogos educacionais envolve a consideração de diversos aspectos conceituais e técnicos para proporcionar uma experiência de aprendizado eficaz e envolvente para os alunos, de uma forma ampla sobre esse processo. Perceba que isso significa que, ao desenvolver jogos para fins educacionais, é necessário considerar tanto o entretenimento quanto a eficiência didática. O processo de criação de jogos educacionais envolve diversos aspectos conceituais e técnicos para criar uma experiência de aprendizado eficaz e envolvente para os alunos. Isso inclui, primeiro item, elementos do jogo. Os jogos educacionais, eles utilizam elementos de jogos tradicionais, como pontos, níveis, recompensas, desafios, para motivar e engajar os alunos. Esses elementos, eles devem estar alinhados com os objetivos de aprendizado e devem ser usados de forma estratégica para incentivar o progresso e a retenção do conhecimento. Outro aspecto que nós precisamos colocar é com relação a mecânicas e dinâmicas do jogo. As mecânicas são as regras e os sistemas que governam o jogo, enquanto as dinâmicas são as alterações que emergem dessas regras. O design ele deve equilibrar essas mecânicas e dinâmicas para criar uma experiência fluida e desafiadora, mas também acessível aos alunos. Outra questão que nós precisamos colocar é a narrativa. Uma narrativa bem construída pode envolver os alunos emocionalmente e torná-los mais investidos no aprendizado. A narrativa deve ser relevante ao conteúdo educacional, integrada de forma coesa ao jogo, de uma forma direcionada. Outra questão que nós podemos colocar aqui é a interatividade e o feedback imediato. A interatividade ela é fundamental para manter o engajamento dos estudantes. Além disso, o feedback imediato ajuda os alunos a corrigir erros e entender seus acertos, promovendo uma aprendizagem ativa. Por fim, nós temos a questão da personalização. O jogo ele deve se adaptar às necessidades, habilidades individuais dos estudantes, oferecendo diferentes níveis de dificuldade ou abordagens alternativas, para diferentes estilos de aprendizagem de acordo com as características do nosso estudante. Vamos nos aprofundar um pouco sobre alguns desses elementos que nós citamos? Primeiro, a questão dos elementos de jogo e motivação. Vamos lá. Os elementos de jogo, como pontuações, níveis, recompensa, avatares, conquistas, narrativas, devem ser cuidadosamente escolhidos para incentivar a motivação intrínseca dos alunos, dos estudantes. Isso é algo fundamental. As pontuações. Atribuir pontos aos alunos por completar tarefas ou resolver problemas pode incentivar a competição saudável e o desejo de melhorar o seu desempenho. As pontuações oferecem feedback imediato sobre o progresso do estudante e ajudam a estabelecer objetivos claros. Sobre a questão dos níveis. Perceba que estruturar o jogo em níveis com dificuldades progressivas permitem ao indivíduo avançar conforme ele vai aprendendo. Cada nível pode apresentar novos desafios e conceitos, proporcionando uma sensação de progresso e realização. Já as recompensas é algo fundamental dentro dessa abordagem. Oferecer recompensas tangíveis ou virtuais, como troféus, medalhas ou itens dentro do próprio jogo, por atingir certos marcos, realizar tarefas específicas, motiva o estudante a se esforçar cada vez mais. As recompensas podem ser personalizadas para se adequarem aos interesses dos estudantes. A questão que nós podemos colocar é com relação às conquistas, Estabelecer conquistas ou missões específicas para os estudantes cumprirem
cria um senso de propósito e direção. Essas conquistas podem ser relacionadas a habilidades acadêmicas ou comportamentais. Perceba que incorporar uma narrativa envolvente no jogo ajuda a contextualizar os desafios e as atividades, tornando-os mais significativos para os estudantes. Uma boa narrativa pode manter os alunos interessados e motivados ao longo do jogo, ao longo dessa experiência. Vamos seguir mais um pouquinho, pensar sobre interatividade e engajamento? Vamos lá. O texto base diz o seguinte: a interatividade é um dos aspectos fundamentais do design de jogos educacionais. Os alunos devem ser capazes de interagir com o jogo de maneira intuitiva e dinâmica, promovendo o engajamento e a retenção do conhecimento. Né? Existem várias formas de promover a interatividade nos jogos educacionais. Por exemplo, atividades imersivas. Né? Atividades que exigem que os alunos participem diretamente do jogo, como resolver problemas, responder a perguntas ou tomar decisões, tornam o aprendizado mais envolvente. Em um jogo de idiomas, por exemplo, atividade de escuta e fala permite que os alunos pratiquem a linguagem em situações realistas. Outra questão interessante é o feedback instantâneo. Fornecer feedback imediato com base nas ações dos estudantes ajuda a mantê-los engajados e orientados para os objetivos do jogo. Feedback positivo também reforça comportamentos desejados, motiva os alunos, os estudantes, a continuar aprendendo. Outra questão interessante são as mecânicas de escolha e consequência. Permitir que os alunos façam escolhas dentro do jogo, experimentem as consequências dessas escolhas, pode criar uma experiência mais personalizada e envolvente. Isso também incentiva o pensamento crítico e a tomada de decisões dentro aqui dessa contextualização que nós estamos colocando. Outra questão interessante é a colaboração e competição. Jogos que incluem elementos de colaboração ou competição entre os alunos podem incentivar a interação social e o engajamento adicional dos estudantes, né, dentro aqui desses aspectos que nós estamos colocando. A interatividade em jogos educacionais é essencial para promover um aprendizado envolvente, ativo, e perceba que ao incorporar uma variedade de técnicas e mecânicas do jogo, nós, como educadores, como professores, como instrutores, nós podemos criar experiências de aprendizado que cativam a atenção dos estudantes e os motiva a continuar explorando e aprendendo, né, sobre os recursos que serão apresentados. Vamos avançar mais um pouquinho? Pensar sobre feedback imediato e a personalização. Muito bem. Esse texto diz o seguinte: feedback imediato é essencial para o processo de aprendizado, pois permite aos alunos corrigirem erros e entenderem seus acertos de forma instantânea. Além disso, os jogos educacionais podem oferecer personalização com base no desempenho do aluno, ajustando os desafios e atividades de acordo com o nível de habilidade de cada um. Então, é um aspecto de extrema relevância. Alguns detalhes conceituais que gostaria de colocar aqui. A primeira questão é com relação à correção imediata. Ao receberem feedback imediato, os alunos eles podem corrigir seus erros enquanto ainda têm a oportunidade de praticar ou refazer a atividade. Isso ajuda a reforçar os conceitos corretos e a prevenir a fixação de erros. Outra questão é o retorno positivo. O feedback imediato ele pode ser usado para fornecer reforço positivo, quando os alunos têm sucesso, motivando-os a continuar aprendendo e explorando o jogo. Outra questão é o engajamento. Feedback instantâneo mantém os alunos engajados porque eles sentem que as suas ações têm consequências diretas e significativas dentro do jogo, né? Dentro aqui desse contexto que nós estamos colocando. Além disso, nós temos a possibilidade de personalizar, né? Por exemplo, ajustar a partir do desempenho. A personalização em jogos educacionais envolve ajustar a dificuldade ou conteúdo com base no desempenho do estudante. Por exemplo, se o aluno está tendo dificuldade em um determinado tópico, o jogo pode oferecer desafios adicionais para ajudar o aluno a dominar aquele conceito no qual ele está tendo dificuldade. Outra questão interessante sobre a possibilidade das adaptações é com relação a caminhos de aprendizagem flexíveis. A personalização permite que os estudantes eles sigam caminhos de aprendizagem personalizados,
concentrando-se nas áreas em que precisam melhorar ou aprofundar o seu conhecimento. Eu queria continuar aqui a pensar com você. Nós vamos para o nosso próximo slide, que vai trazer sobre a experiência do usuário e a acessibilidade. Muito bem, vamos lá. Esse texto diz o seguinte: o design de jogos educacionais deve priorizar uma experiência do usuário intuitiva e acessível, com uma interface amigável e opções de acessibilidade para os alunos com diferentes necessidades, né? Então, nós precisamos atender esse processo, né? O objetivo é garantir que todos os estudantes possam interagir com o jogo de maneira intuitiva e confortável, independentemente de suas habilidades ou necessidades específicas. Alguns detalhes que você precisa levar em consideração. A interface ela deve ser amigável, né? Quando nós conseguimos construir uma interface intuitiva, isso facilita o uso do jogo, permitindo que os alunos consigam interagir com os elementos sem dificuldade. Isso inclui botões claros, menus acessíveis, opções de navegação simples, no caso do jogo digital, mas também nós poderíamos aplicar uma interface amigável num jogo analógico, com cartas, tabuleiro e outros recursos. Outra questão são as opções de acessibilidade. O jogo deve oferecer opções de acessibilidade para atender às diferentes necessidades dos alunos, como deficiências visuais, auditivas ou motoras. Essas opções podem incluir ajuste de cor, tamanho da fonte, legenda, audiodescrição e controles alternativos, né, dentro aqui desse processo que nós podemos gerenciar. Vamos seguir para o próximo aspecto? Colaboração e competição. Essa questão da colaboração e competição é um assunto que faz pensar sobre vários recursos. Eu gostaria de ler esse texto e a partir dele vai pensar sobre isso. Vamos ler juntos então. Os jogos educacionais podem incorporar elementos de colaboração e competição para aumentar o engajamento e promover habilidades sociais. Por exemplo, um jogo de história pode incentivar a colaboração entre alunos para resolver enigmas históricos ou competir em desafios de conhecimento, né, para promover esses recursos. Três palavras-chave que eu gostaria de pensar com você. A primeira é colaboração, a segunda, competição, e a terceira é o equilíbrio, né, entre a colaboração e a competição. Então vamos para a primeira palavrinha, colaboração. Jogos que promovem a colaboração incentivam os alunos a trabalhar juntos para alcançar objetivos comuns. Isso pode envolver resolver enigmas, compartilhar conhecimento ou criar estratégias em conjunto. A colaboração ajuda a desenvolver habilidades como cooperação, empatia e comunicação. Segunda palavrinha, competição. A competição saudável pode motivar os estudantes a se esforçarem mais, estabelecendo metas e se desafiando, né, de forma mútua. No entanto, é importante garantir que a competição seja inclusiva e justa, para que todos os estudantes tenham oportunidades de sucesso. Outro elemento que nós podemos colocar é o equilíbrio, né, entre a colaboração e a competição. É crucial encontrar um equilíbrio entre a colaboração e a competição para manter um ambiente de aprendizado positivo. A competição deve ser usada para motivar e inspirar, enquanto a colaboração promove um senso de comunidade e apoio entre os alunos, entre os estudantes, de uma forma ampla, como nós conseguimos perceber. Nós vamos para o nosso último slide. Nós vamos ter aqui a questão da avaliação e monitoramento de desempenho. Vamos ler então o nosso último texto. O último texto diz o seguinte: os jogos educacionais devem incluir mecanismos de avaliação que permitam aos professores monitorar o progresso dos alunos, identificar áreas que precisam de melhorias, né, dentro aqui dessa abordagem. Alguns elementos que eu gostaria de pensar com você. O primeiro é com relação ao mecanismo de avaliação. Perceba que os jogos educacionais eles devem incluir ferramentas de avaliação, como testes, desafios ou atividades de prática, que gerem dados sobre o desempenho dos estudantes em tempo real. Esses mecanismos ajudam os professores a medir o conhecimento adquirido e as habilidades desenvolvidas. Outra questão que nós podemos relacionar é o monitoramento individual. O monitoramento de cada aluno permite identificar padrões de desempenho e dificuldades específicas.
Isso ajuda os professores a personalizar as atividades para atender às necessidades individuais de cada aluno, melhorando dessa forma a eficácia do aprendizado. Outra questão que nós podemos colocar é com relação a relatórios e análises. Os jogos podem gerar relatórios detalhados sobre o progresso dos estudantes em diferentes tópicos ou habilidades. Esses relatórios fornecem uma visão abrangente do desempenho dos estudantes, auxiliando na tomada de decisões pedagógicas, e dessa maneira nós conseguimos aprimorar a experiência do estudante dentro aqui desse contexto. Nós chegamos ao final dessa nossa aula e, como de costume, eu gostaria de fazer aqui a ponte para a nossa próxima aula, o nosso próximo tema. E nós vamos falar sobre o planejamento de aulas com elementos de jogo. Dessa forma, certamente nós vamos continuar crescendo e se desenvolvendo aqui nesses aspectos. Por enquanto, eu desejo para você bons estudos, boa pesquisa e até a próxima. Tchau, tchau!